Olá, alunos do nono ano do Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui com a nossa matéria. Hoje a gente vai falar sobre velocidade. Tá? Vamos lá para o livro. Vou botar aqui. Vou dar um zoom. Vamos para a página 198 e 199. Vamos lá, velocidade. Na física, a grandeza, a velocidade, nos fornece informações sobre a relação entre o percurso do corpo e o intervalo de tempo que ele leva para percorrê-lo. Já viu aí que tem uma relação dos nossos dois últimos assuntos, né? Intervalo de tempo, o nosso ΔS, e lá percurso, né? Vai ver lá com o nosso ΔS. Intervalo de tempo, ΔT. Então, vamos lá. Por exemplo, para vencer uma corrida, o piloto precisa realizar o percurso no menor tempo que ele conseguir. Entretanto, em trechos com curvas, o piloto precisa ir mais devagar. Com isso, ocorre uma variação na velocidade do automóvel. A velocidade no qual se encontra um corpo em dado instante do seu percurso é chamada velocidade instantânea. Velocidade instantânea, para você calcular, você precisa de conceitos matemáticos bem mais avançados do que a gente usa aqui, tá? Um pouco mais avançados, tem a ver com limite, tá? Isso aí é conceito que vê só em alguns locais, talvez você veja isso lá no ensino médio. Você vê conceitos de limite, tá? Lá no ensino médio, em alguns locais, em escolas assim, muito diferenciadas, você vê, tá? Mas em geral, não, tá? Eu, por exemplo, só vi isso aí quando eu fui fazer a faculdade, tá? Quem for fazer disciplina que tenha cálculo, aí você vai ver esses conceitos de limite, tá? Precisa para calcular a velocidade instantânea. A gente vai trabalhar aqui com a próxima, no próximo parágrafo. Observe as diferentes velocidades que o mesmo carro de corrida desenvolve em partes distintas do autódromo. Aí tá aqui, né? Deixa eu diminuir o zoom para mostrar tudo. Aí dá aqui, ó. E agora também eu não enxergo. T1, 105 km por hora. T2, 160 km por hora. T3, 295 km por hora. T4, 80 km por hora. E aqui na reta, 310 km por hora. Assim como na situação mostrada, a maioria dos corpos em movimento não mantém uma velocidade constante durante todo o seu percurso. Em muitas situações, é necessário encontrar um valor numérico que represente a velocidade do corpo em todo o percurso. Nesses casos, em geral, utilizamos a velocidade média. Agora sim, a gente vai usar uma velocidade média. Velocidade média, aí a gente consegue calcular com aquilo que a gente aprendeu até agora, tá? Representando a velocidade média por v, mzinho, temos que ela equivale à razão entre o deslocamento, ΔS, e o intervalo de tempo decorrido nesse deslocamento, o ΔT. Né? A gente aprendeu como calcula o ΔS, já aprendeu o cálculo ΔT, então a velocidade média, a razão, né? A razão é divisão entre o ΔS pelo ΔT. Né? Aqui ele abriu a fórmula, né? Desmembrou aqui o ΔS e o ΔT, né? ΔS é espaço final, posição final menos posição inicial, e TF é tempo final menos tempo inicial. Tá? Aí, continuando aqui dentro do circuito, no Sistema Internacional de Unidades, o SI, você já conhece, os valores das velocidades instantânea e média são expressos na unidade metros por segundo, m/s. Entretanto, outras unidades, como quilômetro por hora, né, km/h, que é o que é o que tem aqui nos velocímetros do carro aqui
dos carros em geral, né? Aqui no Brasil usa quilômetros por hora, em outros países usa milha por hora, mas metros por segundo é bem difícil usar. Nem sei se tem carro que usa metros por segundo. Algum automóvel que use metros por segundo. Também são muito utilizados em nosso dia a dia. Aí aqui tem mostrando como converter, tá? De metros por segundo para quilômetros por hora. Para você passar de metros por segundo para quilômetros por hora, aqui ó, setinha para a direita, multiplica por 3,6. Se for ao contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Setinha para a direita, dois pontinhos significa divisão, 3,6. Isso aqui, né? Valores apresentados em quilômetros por hora podem ser convertidos para metros por segundo, dividindo por 3,6. Valores representados em metros por segundo podem ser convertidos para quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. Tá? Isso aí tem uma relação que faz ali entre metros por segundo e quilômetros por hora, né? Entre metros, quilômetros por segundo e hora, que você chega a 3,6. Tá? Eu não vou fazer aqui não, porque é só conceitos matemáticos. Depois não vai acrescentar muito para a gente, não. Vamos lá. Calma aí, tem uma questão aqui. Agora considere que o carro de corrida acima, em trecho retilíneo da pista, percorreu 350 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade média desse carro em quilômetros por hora? Vamos lá. A questão da página anterior solicitou a velocidade média do carro em quilômetros por hora. Entretanto, é preciso realizar a conversão de unidade de medida de metros por segundo para quilômetros por hora. Essa conversão pode ser feita utilizando o método representado na página anterior. Então, vamos lá, né? Que você já sabe, né? Problemas difíceis, a gente começa botando os dados do problema. O que o problema nos dá? Ele dá o ΔS, né? Que foi o percurso lá do carro em linha reta, 350 metros, e quanto tempo ele percorreu isso? 10 segundos. Então, é só jogar na fórmula, né? Velocidade média, ΔS dividido por ΔT, 350 dividido por 10, corta os zeros, sobra 35 metros por segundo. Só que ele pede a resposta em quilômetros por hora. 35 vezes 3,6 é igual a 126 quilômetros por hora, que é a velocidade média do carro. Aí aqui tem o exercício 8, tá? Vocês façam aí no caderno de vocês. Imagine que o carro de corrida percorreu outro trecho da pista com velocidade média de 306 km por hora. Expresse essa velocidade média em metros por segundo. Aí é só você dividir por 3,6, tá? Você tem que achar 85. Para acabar, vamos falar de movimento retilíneo uniforme. Na situação apresentada na página anterior, a velocidade do carro de corrida não foi constante, ou seja, ela variou durante a trajetória percorrida. Em algumas situações, a velocidade do corpo pode se manter constante em quase todo o percurso ou em determinado intervalo de tempo. Considere que dois automóveis, A e B, realizaram o mesmo percurso retilíneo de 200 km em 4 horas. O automóvel A variou sua velocidade e o automóvel B manteve sua velocidade constante. Os quadros a seguir apresentam suas velocidades em 4 instantes do trajeto. É aqui o quadro do automóvel A. Posição 1, tempo 1, velocidade 50 km por hora. Posição 2, tempo 2, velocidade 80. Posição 3, tempo 3, velocidade 40. Posição 4, tempo 4, velocidade 30. Então, o automóvel A variou sua velocidade. O automóvel B, em todas as posições, ele ficou com 50 km por hora. Os dois automóveis percorreram 200 km em 4 horas.
desenvolvendo a velocidade média, né? Fazendo o cálculo da velocidade média. ΔS é 200, ΔT é 4, né? A unidade é quilômetros por hora, né? Já deu em 200 quilômetros e já deu o espaço, né? O deslocamento em quilômetros e já deu tempo em horas. Então, quilômetros por hora, 200 dividido por 4, 50. Velocidade média, 50 quilômetros por hora. Foi aqui a velocidade que o automóvel B se manteve, né? Constantemente. Como a velocidade do automóvel B foi constante, sua velocidade média é igual à velocidade instantânea. Opa, foi demais. Em nosso cotidiano, não são comuns movimentos realizados com velocidade constante em todo o percurso. Quando isso ocorre, ou seja, quando durante um percurso retilíneo a velocidade do corpo é a mesma em todos os instantes, dizemos que esse corpo está fazendo um movimento retilíneo uniforme. Né? Então, o movimento retilíneo uniforme é quando ele se move em uma linha reta, né, com velocidade constante, sem variar sua velocidade. Né? Uniforme é algo padronizado, é algo que se mantém. Tá? É um padrão, algo uniforme. Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta, sem alterar a velocidade. Tá? A gente vai estudar aqui no nono só o movimento retilíneo, tá, pessoal? A gente viu o uniforme, depois a gente vai ver o uniformemente variado, que seria o caso aqui do ar. Teve a variação da aceleração. Isso aí é a matéria mais para frente. Por hoje, só fica aqui com o uniforme mesmo, que é velocidade constante. Então, a aula de hoje vai ficando por aqui. Tá? Essa deve ser a matéria da prova, né? Desde ali do início do capítulo, aquela questão de repouso e deslocamento, de trajetória, passando por deslocamento, né? O nosso ΔS, o ΔT e velocidade média. Bom, a aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau.